Se você está pensando em fazer o jejum de Daniel, não pule este vídeo para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Antes de compartilhar a experiência, permita-me apresentar. Eu sou Yessa Comero, eu sou nutricionista, terapeuta, mentora em saúde plena e especialista em emagrecimento sem dieta. Mas, apesar de tudo isso, apesar de ser expert em jejuns, sobre hoje não será um jejum voltado para emagrecimento, mas sim um jejum de Daniel. Parece que é a mesma coisa, né? Tudo é jejum? Não, é totalmente diferente e talvez seja por aí um dos meus primeiros erros cometidos. Vou compartilhar minha história com vocês agora. Fique atento aos detalhes. Os detalhes fazem diferença na história. Eu falo que Deus é um Deus de detalhes, então fique atento. Pois bem, o que aconteceu? Sempre quando vai virar um ano, eu analiso o que passou e penso que eu posso melhorar, evoluir no próximo ano. No meu ano passado, foi o primeiro ano que, apesar de ser cristã já há bastante tempo, que eu li a Bíblia completa em um ano como um compromisso. Foi uma época que eu tive revelação, que eu conheci profeta. Foi um ano, sim, de sobrenatural, de um nível que eu não tinha tido até então. Eu já tinha feito também alguns jejuns de abdicar de coisas que eu gostava. Eu tinha feito alguns e eu pensei, no próximo ano eu vou fazer o jejum de Daniel. Eu sempre ouvi falar que era um jejum muito poderoso, que era muito forte e tal, que o foco é trazer sabedoria, intimidade com o Senhor. Eu falei assim, no próximo ano, neste ano, eu vou fazer o jejum de Daniel. Pois bem, aí virou o ano, aí vem janeiro, férias, viagem, depois tem os feriados e o ano começou e foi. Eu falei, quer saber? Eu vou sentir, vou pedir a Deus o momento certo de começar a fazer o jejum de Daniel. E aí o que aconteceu foi que, numa semana específica, eu lembrei de uma amiga minha que eu não conversava há muito tempo com ela surgiu assim no meu coração. E eu resolvi mandar mensagem pra ela, eu perguntei, fulana, tudo bem com você? E ela falou assim, amiga, mais ou menos, tá acontecendo isso e isso. E ela é de uma outra cidade. E exatamente naquele final de semana eu estaria nessa cidade. E eu falei, olha, eu vou pra ir nesse final de semana com meu marido, com os meus filhos, e nós poderíamos nos encontrar. E ela topou, dito e feito. Quando nós chegamos lá, comecei a conversar com ela, comecei a ouvir o desabafo dela e consegui, lhe ouvir, direcionar em algumas coisas. E eu me senti confortável naquele momento em abrir meu coração e falar sobre alguns desafios que eu estava passando. E sabendo que ela, tem fé no Senhor, uma pessoa também que pratica, que busca, depois que eu falei pra ela, eu falei assim, olha só, agora que eu te contei, qual a sua visão dos fatos, Por que tá acontecendo tudo isso? E ela respondeu pra mim, desde que você abriu a boca, só vem no meu coração, no meu ouvido o seguinte, jejum de Daniel. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que você precisa fazer o jejum de Daniel. E aí, quando ela falou isso, eu não tive dúvidas, isso era um sábado. Como eu ia voltar de viagem no domingo, eu falei, segunda-feira eu começo o jejum de Daniel. Decidi, se era um sinal que eu precisava, o sinal está aí, vou fazer. E aí eu falei, o jejum de Daniel de 21 dias e tudo mais, mas como é que é mesmo? E aí eu comecei a assistir alguns vídeos na internet que mais me confundiram do que me esclareceram, porque um falava que podia comer ovo, mas o outro falava que era só vegetais, aí o outro podia... Assim, eu achei muito flexível. Eu falei, não, deixa eu buscar na palavra o que é que faz, como é que se faz. E eu percebi que Daniel fez jejum em 2 momentos diferentes na Bíblia. E eu comecei a ler, de acordo com a ordem do livro de Daniel. E eu percebi que logo no primeiro capítulo do livro de Daniel, estava acontecendo o exílio da Babilônia. E o Daniel, com mais alguns amigos, estavam ali como cativos, como presos naquele momento. Eles estavam exilados. E aí, qual foi o contexto desse jejum? O rei pediu para selecionar jovens fortes que pudessem ser treinados de acordo com os costumes, com a fala, com a língua, para que eles pudessem entrar no exército do rei. E esse treinamento levaria aproximadamente 3 anos para que eles pudessem, inclusive, comer uma parte daquilo que o rei comia e bebia, para que eles pudessem se apresentar perante ao rei. E Daniel pensou o seguinte, se eu fizer isso, eu vou acabar me envolvendo com os costumes dos babilônicos, e não era isso que ele buscava. Ele sabia que ele via de um povo que era separado, porém ele estava nesse exílio. E o que ele propôs para o chefe dos eunucos, que era a pessoa responsável ali por esses jovens em treinamento? Ele falou assim, olha, permita que eu
e os meus amigos, mais 3 amigos, possamos nos abster da comida do rei. Você só precisa dar pra gente legumes e água. E é o suficiente pra gente. Nós não queremos a comida do rei. E aí, esse chefe falou o seguinte: mas eu não posso fazer isso. Porque se você ficar com cara de abatido, cansado, magro, eu vou ter problema com o rei. E Daniel falou o seguinte: então faz o seguinte, me dá 10 dias, nos coloque à prova por 10 dias. Se nós estivermos piores, a gente para. Mas se nós estivermos melhores, nós queremos a sua permissão para continuar. E aí, por conta da graça de Deus, esse chefe aceitou esse desafio. E aí, está falando aqui no capítulo 1, versículo 12, que o combinado aqui foi, olha, põe teus servos à prova e eu te suplico por 10 dias que nos deem legumes para comer e água para beber. Ponto! Legumes e água por 10 dias. Então aqui houve o consentimento no versículo 14. Então ele lhes consentiu neste assunto e os provou por 10 dias. No final dos 10 dias, versículo 15, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que todos os outros jovens que comeram a porção do alimento do rei. E o que acontece no versículo 17? Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidades em todo aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento e todas as visões e sonhos. Lá no versículo 20. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então Daniel alcançou o quê? Entendimento, sabedoria, visões, não só Daniel, como os outros 3 amigos deles que passaram por essa prova. Então olha só que interessante, né? Não foi só Daniel, né? Porque Daniel era especial. Os amigos dele, que também fizeram o mesmo, também alcançaram esses resultados. Logo, quando eu li isso daqui, eu pensei, tá? Então o objetivo, né, de se colocar à prova, ganhar favor, ganhar graça de Deus e desenvolver essas habilidades. E ok, eu falei, mas espera aí, são 10 dias? E o jejum de Daniel que era de 21 dias, cadê? Aí eu fui procurar. E aí logo mais à frente, em um outro contexto bíblico, no capítulo 10, lá bem na frente, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, ele no versículo 2, tá escrito aqui: naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando, chorando, por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. E no 24º dia do 1º mês, enquanto ele estava do lado do grande rio, eu ergui os meus olhos e olhei e observei um certo homem vestido em linho, cujos ombros... E aí o que acontece? O que ele vai contar aqui? Que tinham outras pessoas com ele, porém somente ele teve uma visão. E nessa visão, ele teve uma revelação. Somente ele que teve. Então aqui já era o profeta Daniel. Quando eu li aqui, eu falei assim, olha só a ideia da pessoa. São 21 dias, é mais longo. 10 é mais fácil. Olha o pensamento da pessoa, tô sendo sincera com você, tá? Aí, 10 dias, nesse caso aqui, não era só de legumes. Era para evitar coisas que te agradam, coisas que são saborosas para você, carnes, bebidas alcoólicas. E ele colocou que ele também não se ungiu. Ungir aqui seria com aqueles óleos essenciais, seria como se fossem os perfumes da época. Contextualizando nos dias de hoje, deveria ser o quê? Deveria ser uma abstenção, você evitar coisas que te deem prazer. Aqui ele deixou de se ungir. Talvez o nosso caso hoje em dia seria deixar de mexer na rede social, diminuir o celular, tirar coisas que não tem a ver necessariamente com a comida, mas que são prazerosas para você. Por exemplo, o ato sexual, se você tem um parceiro com o consentimento dele, é claro. Coisas que não tem a ver com comida necessariamente por 21 dias. Pois bem, quando eu li, tendo essa revelação, vamos chamar assim, da minha amiga, que ela falava, e assim, enquanto você falava, eu só lembrava do jejum de Daniel, e eu certa que era o momento de fazer, eu falei assim, eu vou fazer então, sabe o quê? Eu vou começar com um de 10, eu percebendo que tá fluindo muito bem, eu vou pro de 21. Então logo, minha estratégia foi, vou ficar 10 dias com legumes e água, e a partir do 11º dia eu coloco ovo, coloco...
frutas. Essa foi a minha ideia de seguir nesse meio do caminho. Pois bem, fiz a compra segunda-feira no supermercado e eu pensei, não vai ser difícil pra mim, afinal de contas eu sou nutricionista, eu gosto de todos os vegetais. Eu fiquei até pensando, falei, nossa, imagina alguém que não gosta de vegetais fazer esse tipo de jejum, deve ser muito difícil. E eu pensei, nossa, pra mim não vai ser tão difícil assim. Ai, que autoestima. E aí eu comprei muitos vegetais, muitos vegetais. E aí o primeiro dia tranquilo, segundo dia também. Tava assim, tão tranquilo, entre aspas, que eu não deixei de ir na academia. Claro que eu parei de pegar todos os pesos, eu tava indo lá só pra fazer o movimento. Dei uma corridinha bem de levezinha. E eu falei, nossa, vai dar certo. No terceiro dia, eu já fiquei com muita fome. Muita fome mesmo, a ponto de acordar de madrugada. E eu falei, gente, mas eu vou comer o quê? Eu comi muita alface de madrugada, eu sentia muita fome. No quarto dia, eu já estava me sentindo bem fraca. No quinto dia, já não estava tão fácil assim. Eu já estava com o paladar mais assim, enjoado de comer as mesmas coisas, porque é mais seletivo. No sexto dia, que foi no sábado, a minha energia caiu completamente. Eu passei mal de verdade, eu fiquei de cama, fiquei tonta. E aí, por quê? Vamos lá. Vamos pontuar aqui meu primeiro erro. Enquanto nutricionista, eu vejo hoje que eu fiquei muito preocupada em fazer a alimentação certa. Só que eu não alimentei o meu espírito. Eu estava muito preocupada em alimentar o meu corpo e fazer as coisas certas do ponto de vista da alimentação, mas não necessariamente de fazer o que é certo do ponto de vista espiritual. Era para eu ter tirado, sim, um tempo para poder me aprofundar na palavra, para poder orar mais, para poder louvar, para poder estar mais próxima de Deus. Só que como eu comecei isso uma segunda-feira, decidi de última hora, e era uma semana intensa de trabalho, eu realmente não consegui me organizar para poder parar e dar essa atenção. Aí você pode até falar assim, isso é uma desculpa, né? É, porque você acordou de madrugada para comer, por que não acordou para poder orar? Não sei, eu não coloquei a minha intenção, e eu tô falando isso assim com toda a sinceridade do meu coração, no jejum espiritual. Eu acho que eu fiquei muito preocupada em errar com a comida e acabei errando com o espírito. Então, assim, cuidado com isso, porque às vezes você pode estar tão focada na comida, na dieta do jejum de Daniel, que talvez você está fazendo dieta mesmo. Foi o que acabou acontecendo comigo. E olha que eu nem sou nutricionista de dieta. Lembra que eu falei? Eu sou uma nutricionista especializada em emagrecimento sem dieta. Eu não consigo fazer dieta. A única coisa que de fato me faz restringir alguma coisa na alimentação é o lado espiritual. Mas eu me embolei no meio de campo. E aí o resultado dessa história. Isso daí foi no sábado. Quando foi no domingo, eu já não tinha energia para levantar da cama. Eu tenho filhos pequenos e eu precisava de levantar da cama. E a minha imunidade começou a cair, minha garganta começou a doer. E aí tem influência espiritual também aconteceu nesse contexto. E tava muito difícil para mim, principalmente ficar sem frutas e ficar sem outro tipo de comida. Por quê? Talvez para uma pessoa que tá muito acima do peso, ficar sem comer, ela tem reserva. Eu não tenho essa reserva. A minha alimentação já é muito limpa, vamos falar assim. Então, eu ter tirado e ter ficado só com os vegetais, para minha saúde, não foi adequado. Eu também parei com a minha suplementação, porque eu pensei o seguinte, já que eu vou fazer tudo certinho. Talvez se eu tivesse mantido a minha suplementação, porque eu estava me abstendo daquilo que era prazeroso e não da minha saúde, talvez não teria acontecido isso. Então eu levei muito intensamente a sério a dieta do jejum de Daniel, querendo sim fazer o que é certo, eu não tô me culpando aqui, eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha, por isso eu tô te contando para você não cometer esse mesmo erro. E eu não dei atenção devida no espiritual. E quando foi depois do almoço de domingo, eu sabia que faltava pouco. Eu já estava no 7º dia. Faltava muito pouco para chegar em 10 dias, mas eu não tinha força para levantar da cama. Eu precisava de ficar com os meus filhos, eu precisava de trabalhar. E aquilo realmente estava muito pesado para mim. Eu sei que tem a batalha espiritual, eu sei que tem várias outras coisas, mas eu fiquei sem voz a semana seguinte inteira. Eu tive que desmarcar compromissos com a minha turma do programa Emagrecer, da mentoria Saúde Plena. E é interessante, né? Porque eu tenho uma mentoria chamada Saúde Plena, tenho energia de sobra. E eu tive que mandar um áudio sem voz para os meus mentorandos, explicando, olha gente, eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês hoje porque eu não tenho voz. A minha voz não saía. E eu falei, nossa, que interessante, né?
a saúde plena. Sem a saúde plena, eu fiquei pensando, gente, eu fiz alguma coisa errada. Eu não tô entendendo. Ou o ataque espiritual foi muito grande. Agora, eu estou gravando esse vídeo, já passou aproximadamente uns 3 meses que isso aconteceu. Então, eu nem ousei gravar esse vídeo antes para eu ter algum nível de entendimento da onde foi que eu errei, o que mais que aconteceu, que talvez eu não teria percebido naquele momento. E também, como eu estava sem voz e com imunidade muito baixa, eu não tinha a menor chance de gravar o vídeo naquele momento. Um outro erro que eu também cometi foi o seguinte: eu tenho essa vontade de ensinar, de contribuir, de abrir caminhos, de falar assim, olha, se eu já fiz isso, isso deu errado, deixa eu te contar a minha experiência, não erra isso daqui não. Eu falo que a minha vida é um livro aberto, que tudo que eu vou aprendendo, eu tenho um prazer em compartilhar. Eu tô aqui gravando esse vídeo verdadeiramente no intuito que muitas pessoas possam assistir e não cometer os mesmos erros que eu cometi. E o que acontece? Eu quis, na boa intenção, compartilhar o dia a dia do jejum de Daniel para poder inspirar as pessoas que estavam me seguindo a fazer o jejum, mostrar confiante que eu iria sair dali com um ganho espiritual, com um entendimento maior, que o jejum vale a pena, que dá certo. Eu realmente tive a boa intenção de inspirar, mas eu talvez não tenha tido o cuidado e o zelo que diz em Mateus capítulo 6, versículo 16. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguraram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave a tua face, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, eu tinha uma boa intenção, mas essa boa intenção estava desobedecendo a instrução que está aqui. Então, eu também errei nisso. Eu já vi várias pessoas na internet falando que para poder falar sobre jejum, que o jejum pode inspirar outras pessoas, que Jesus jejuou e ele estava sozinho, e se ele não tivesse contado, como é que a gente saberia? Então Jesus também contou sobre o seu jejum? Faz sentido, só que é muito provável que ele só tenha contado isso, no meu entendimento, depois que ele tenha concluído, em algum outro contexto de estar ensinando, mas depois, não durante, e não demonstrando fraqueza, reclamando, falando aos 4 ventos. Então, hoje, eu tenho entendimento que, além de ter me preocupado muito com a dieta de Daniel, eu também expus muito. Deus conhece meu coração, a intenção foi boa, mas eu não tive a clareza, o entendimento que eu estava desobedecendo ao Pai. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que mesmo que eu tenha cometido esses erros, mesmo que eu tenha passado muito mal, eu fiquei muito mal na semana seguinte mesmo, eu alcancei a graça do Pai. Tive resposta, tive clareza do próximo passo. Valeu a pena, sim, ter dedicado do jeito que eu podia, do jeito que eu sabia, ao melhor que eu podia, porque Deus sonda os nossos corações. Às vezes você pode conhecer uma pessoa que faz o jejum de 3, 7, 10, 21 dias sem comer, e isso é admirável. Porém, você não está ali no secreto com ela. Somente Deus vê todas as coisas, somente Ele é onipresente. E Ele sabe das intenções do nosso coração. Antes de nós pensarmos, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, aquilo que é a nossa intenção no coração é muito valioso. Então, eu tô te contando tudo isso e ainda tô te motivando a fazer, a viver essa experiência, porque ainda assim eu alcancei resposta e graça. E não desisti, tá? Estou aqui recuperando as forças, buscando entendimento e clareza de quando será o momento que eu vou voltar para uma experiência do jejum de Daniel. Aí eu espero depois, é claro, né?
de ter passado a experiência, de poder vir aqui gravar um outro vídeo e falar assim, olha só, lembra que eu gravei os erros que eu cometi no jejum de Daniel? Agora nós vamos falar sobre os acertos, vamos comemorar, vamos dar glórias, vitórias. Em nome de Jesus, isso ainda vai acontecer, mas ainda vamos organizar isso daqui. Ah, e aqui no meu canal eu gravei um vídeo durante aquele jejum mostrando o que eu estava comendo, como eu estava fazendo no supermercado, inspirando quem vai fazer ainda, o que comprar, o como fazer, porque às vezes a pessoa realmente, apesar de ser legumes, ela fica confusa, né? Que tipo? Como eu posso diversificar? O que eu posso fazer? Eu vou comer legume no café da manhã? Então, esse vídeo nós vamos conseguir aproveitar. Eu vou deixar aquele como uma sugestão quando terminar o vídeo, para você poder assistir, para você ter uma noção do que você vai comprar no supermercado, o que você vai fazer para poder te ajudar. Mas lembra de priorizar a dieta do espírito, de fechar a porta, de não contar para ninguém, de estar com cara de maravilhosa, sem reclamar, sem falar nada e sempre pedindo a Deus sabedoria, graça, proteção, a que a vontade dele se cumpra na sua vida. Isso é o mais importante. E agora que eu te contei tudo isso, conta aqui nos comentários pra mim se você já fez o jejum de Daniel, se você tá preparando pra fazer, o que você achou desses erros que eu cometi, que você não vai cometer. Escreve aqui pra mim aqui embaixo, que eu adoro ler os comentários, eu respondo um por um. E depois de comentar, eu vou convidar pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Temos vídeos novos toda semana aqui nesse canal com foco em saúde plena. O que é saúde plena? Corpo, alma e espírito. Então, se você tem buscado avançar no seu campo espiritual, mas cuidando do seu corpo, cuidando das suas emoções, você está no lugar certo. Você será muito bem-vindo, você será muito bem-vindo. Então, sim, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, que eu vou amar ter você nessa jornada junto comigo, tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe!